Muito bem, pessoal, estamos de volta e vamos direto à tela para nós analisarmos a terceira prova de exame unificado promovido pela FGV. No dia 17 de junho de 2010, presta atenção na data, uma criança recém-nascida é vista boiando em um córrego e, ao ser resgatada, não possuía mais vida. Helena, a mãe da criança, foi localizada e negou que houvesse jogado a vítima no córrego. Sua filha teria sido, segundo ela, sequestrada por um desconhecido. Durante a fase de inquérito, testemunhas afirmaram que a mãe apresentava quadro de profunda depressão no momento e logo após o parto. Além disso, foi realizado o exame médico legal, o qual constatou que Helena, quando do fato, estava sob influência de estado puerperal. A míngua de provas, ou seja, sem maiores provas, que confirmassem a autoria, mas desconfiado somente, não havia indício de autoria nem prova de materialidade, não havia indício de autoria, mas desconfiado de que a mãe da criança pudesse estar envolvida no fato, a autoridade policial representou pela decretação de interceptação telefônica da linha de telefone móvel usado pela mãe, medida que foi decretada pelo juiz competente. A prova constatou que a mãe efetivamente praticara o fato, pois em conversa telefônica com uma conhecida de nome Lia, ela afirmara ter atirado a criança ao córrego por desespero, mas que estava arrependida. O delegado intimou Lia para ser ouvida, tendo ela confirmado em sede policial que Helena de fato havia atirado a criança logo após o parto no córrego. Em razão das aludidas provas, a mãe da criança foi então denunciada pela prática do crime descrito no artigo 123 do Código Penal, perante a primeira vara criminal do Tribunal do Júri. Durante a ação penal, é juntado aos autos o laudo de necrópsia realizado no corpo da criança. A prova técnica concluiu que a criança já nascera morta. Na audiência de instrução realizada no dia 12 de agosto de 2010, Lia é novamente inquirida, ocasião em que confirmou ter a denunciada em conversa telefônica admitido ter jogado o corpo da criança no córrego. A mesma testemunha, no entanto, trouxe nova informação, que não mencionara quando ouvida na fase inquisitorial. Disse que, em outras conversas que tivera com a mãe da criança, Helena contara que tomara substância abortiva, pois não poderia de jeito nenhum criar o filho. Interrogada, a denunciada negou todos os fatos. Fim da instrução, o Ministério Público manifestou-se pela pronúncia, nos termos da denúncia, e a defesa pela impronúncia, com base no interrogatório da acusada, que negara todos os fatos. O magistrado, na mesma audiência, prolatou sentença de pronúncia, não nos termos da denúncia, e sim pela prática de outro crime, descrito no artigo 124 do Código Penal, punido menos severamente do que aquele previsto no artigo 123 do mesmo Código, intimando as partes no referido ato. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na condição do advogado de Helena, redige a peça cabível à impugnação da mencionada decisão, acompanhada das razões preliminares, as quais devem apontar os argumentos para o provimento do recurso, mesmo que em caráter sucessivo. Pessoal, volta aqui para mim. Antes de entrar no gabarito, vejam vocês. O crime aqui apontado é um crime doloso contra a vida. Ou estamos diante de um infanticídio ou de um aborto. Inicialmente era um infanticídio, porque a mãe, que segundo testemunhas, estaria passando por um quadro de depressão, e depois foi constatado o puerpério, ela estava em estado puerperal, ela teria matado a criança, a sua filha, jogando em um rio, por isso que a criança foi localizada boiando. Muito bem. O delegado de polícia, ele vai pedir interceptação telefônica. Agora, ele não tinha indícios de autoria, que é um dos requisitos que a lei determina para a interceptação telefônica. Ele tinha o quê? Uma suspeita. Suspeita não é requisito para interceptação telefônica. Outra coisa, a interceptação telefônica só pode ser utilizado para crimes punidos com reclusão. Crimes punidos com detenção não cabe a interceptação telefônica.
o crime de aborto e o crime de infanticídio são apenados com detenção. Então, está errado já esse início de prova. Tem mais uma questão. Uma testemunha, a Lia, na fase policial, ela diz que a acusada contou que atirou a criança no rio por desespero e depois estava arrependida. Essa mesma testemunha, Lia, quando ela é ouvida novamente na fase processual, ela traz um elemento novo. Esse elemento novo que ela traz, ela vai dizer que a mãe, a acusada, havia tomado um remédio abortivo. Bom, se ela traz um elemento novo na instrução, nós estamos diante daquele instituto que é trazido pelo artigo 384 do Código Penal, mutatio libelli. Mutatio libelli, onde, havendo uma prova nova que só é apresentada na instrução, o juiz tem que abrir prazo para o Ministério Público aditar a denúncia. Ele tem que aditar a denúncia. E depois a defesa vai se manifestar sobre aquilo. Por quê? Porque durante todo o processo, a acusada se defendeu do crime de infanticídio, ela não se defendeu do crime de aborto. Então, tem que ser dada oportunidade para que ela se defenda disso. Muito bem? Então vamos lá. Vamos ao nosso gabarito. Qual é a peça, pessoal? O juiz já prolatou a sentença, e a sentença de pronúncia. Sentença de pronúncia é quando eu vou lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, que traz os casos em que cabe a rese, eu consigo verificar que, no inciso 4, cabe rese. Então, a nossa peça é um recurso em sentido estrito. Nós vamos ter que formular uma peça de interposição e nós vamos ter que formular as razões desse recurso. Endereçamento da petição de interposição. Esta petição de interposição você já estudou lá quando você estava vendo as peças, e se não estudou, você estudará, que essa petição de interposição você tem que fazer um pedido de retratação, o juízo de retratação, pedir para o juiz mudar a sentença dele. Para quem que nós vamos endereçar essa peça? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da primeira vara criminal do Tribunal do Júri da comarca de Risquinho. O examinador não nos deu essa informação de qual vara que era, de qual município, qual comarca. Teses em favor do cliente. Preliminares. Primeiro, declaração da ilicitude da interceptação telefônica, nos termos do artigo 5º, inciso 12, inviolabilidade do sigilo das comunicações, e 56, provas ilícitas, da Constituição Federal. E artigo 157 caput do Código de Processo Penal, que também vai trazer a questão das provas ilícitas, por ter sido a interceptação decretada em crime investigado punido com detenção e não com reclusão, nos termos do artigo 2º, inciso 3 da Lei 9.296 de 96. Segunda vez que cai essa lei aqui nessa aula aqui, hein, pessoal? Vamos ler essa lei a hora que acabar essa aula, por favor. Além disso, o delegado de polícia representou com base em meras suspeitas e não com base em indícios de autoria e prova da materialidade, conforme determina a Lei 9.296 de 1996, em seu artigo 2º, inciso 1. Segunda preliminar. Testemunho de Lia é prova ilícita por derivação, pois só se chegou a tal testemunho por meio da escuta telefônica ilegal. Artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Volta aqui para mim rapidinho. Lembra-se da prova ilícita por derivação? O nosso código aderiu à teoria do fruto da árvore envenenada. Se a árvore é envenenada, os frutos que essa árvore produz também são envenenados. Se a prova é ilícita, todas as outras provas que surgiram, que derivaram da primeira prova ilícita, são provas ilícitas por derivação. A escuta telefônica foi ilícita, nós já vimos, não foi? Como que se chegou até a Lia, que é a testemunha? Chegou-se até a Lia por conta de uma escuta telefônica que era uma prova ilícita. Então, o testemunho de Lia, que foi usado como prova, é uma prova ilícita por derivação. Volta lá para a tela. C. Ou a terceira, preliminar. Nulidade do feito pela não aplicação do instituto estabelecido no artigo 384 do Código de Processo Penal, que estabelece a mutatio libelli, uma vez que durante
instrução, houve prova nova de circunstância não contida na acusação, devendo, nesses casos, o Ministério Público aditar a denúncia e, posteriormente, a defesa se manifestar. No mérito, o que nós vamos pedir? Falta de provas da materialidade, pois a criança já nasceu morta, não havendo que se falar em crime de infanticídio, nos termos do artigo 386, inciso 7. E B, falta de provas de materialidade em relação ao crime de aborto, pois não há prova pericial de que a causa da morte tenha sido aborto provocado pela pronunciada, bem como a pronunciada negou os fatos. Quais são os pedidos? Você já sabe, meu querido aluno, que você vai formular o pedido com base naquilo que você já argumentou nas preliminares e no mérito. Primeiro pedido, ser provido recurso para declarar ilícitas as provas obtidas em relação à ré para o crime de infanticídio nos termos do artigo 157 do Código Penal e artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Segundo pedido, ser a ré impronunciada em relação ao crime de aborto, pois não há prova pericial de que a criança nasceu morta em virtude do aborto praticado pela ré, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. 414 é o crime da impronúncia. 3. Subsidiariamente, deve ser pedida a declaração de nulidade do feito por não ter sido aplicado o Instituto da Mutatio Libelli, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal. Data da petição, dica.jus. Pessoal, volta aqui para mim. O examinador não pediu data. Então, você não vai colocar a data. Você vai escrever local, vírgula, e data. Você vai escrever D-A-T-A, data. Você não vai colocar a data que você está fazendo a prova. Se você colocar a data quando o examinador não pede, você pode ser acusado de estar tentando identificar a sua prova. Se você for acusado de estar tentando identificar a sua prova nem corrigida é. Você é anulado, você é desclassificado do concurso. Vamos para o nosso último intervalo e voltamos para a última parte desta aula aqui.